Olá, tudo bem com você? Você torcedor do Palmeiras, torcedor do Verdão, tudo bem? Presumo que sim, sobretudo, né? Depois de mais uma vitória da equipe no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, evidentemente, está sobrando hoje no Campeonato Brasileiro, diante de muitas equipes, né? Quando a gente pensa em muitas equipes, a pontuação de algumas equipes diante do Palmeiras, a gente realmente fica impressionado, chega a impressionar a pontuação, né, que o Palmeiras está colocando à frente de alguns dos seus adversários aqui do cenário do futebol do Brasil, algumas equipes que poderiam aspirar aí alguma coisa grande na competição, como também o próprio título do Brasileirão. O Palmeiras está mandando ponto toda vez mais, né, colocando pontos em cima dessas equipes. O Palmeiras está desafiando os seus perseguidores, né, a continuar numa excelência muito grande ali em termos de resultados, porque senão ele praticamente avança muito na tabela, sobe muito na tabela, se distancia muito dos outros na tabela. Então o Palmeiras coloca problemas para os seus perseguidores, né, que é esse desafio de estar sempre precisando construir pontos, vencer partidas, né, e também se distancia completamente de outros, alguns inclusive que poderiam também pensar em ganhar a competição, porque o Palmeiras não para de vencer, simplesmente o Palmeiras não para de vencer, vai colocando uma vitória em cima da outra, vai, né, chegar a impressionar o fato de uma equipe conseguir, por exemplo, 5 vitórias seguidas no campeonato como brasileiro, já é algo realmente impressionante, porque estamos falando de uma competição que cada vez mais é competitiva, acirrada, com alguns elencos muito bons também. Eu diria que trabalhos técnicos nem tanto, mas elencos muito bons também. Então, conseguir 5 vitórias consecutivas é uma coisa impressionante. Conseguir aí 9, 10, 8, 9, 10 vitórias consecutivas realmente chega a assombrar no contexto do futebol brasileiro atual. E o Palmeiras é uma dessas equipes que está realmente assombrando. E aí muita gente ainda olha para o Palmeiras, custa aceitar que o Palmeiras é uma equipe muito competitiva. Tem muita gente que olha para o Palmeiras e procura sempre ver os erros do Palmeiras e não vê, por exemplo, aquilo que a equipe tem de melhor, aquilo que a equipe tem de muito positivo. Por vezes, né, não se trata de todos os profissionais, evidentemente, do jornalismo, mas há profissionais que fazem questão mesmo de tentar pegar sempre o ponto baixo, aquilo que precisa melhorar, né, e faz disso grandes problemas na equipe do Verdão, e às vezes se esquece mesmo de elogiar até mesmo o desempenho da equipe do Palmeiras, porque mesmo o desempenho em campo, ele pode não deixar os olhares muito felizes, digamos assim, mas quando esse desempenho dentro de campo vai construindo esse número de vitórias, precisamos entender que esse desempenho tem algo de muito positivo nele também. É preciso olhar também para o desempenho da equipe do Palmeiras, é preciso também elogiar o desempenho da equipe do Palmeiras. Mas eu vi a equipe jogando, acho que a equipe não jogou nada. Pois é, você viu a equipe jogando, a equipe para você não jogou nada, mas foi assim no outro jogo também, foi assim no outro jogo, e no outro, tal, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim. Com esse desempenho a equipe tá vencendo jogos. Como assim não há um desempenho muito bom também dentro de campo? É claro que tem, o que a gente pode falar é que dentro de campo talvez exista um tipo de jogo que não agrade muito aos olhos de alguns. Este ponto está correto, essa narrativa é aceitável, é legítima. Agora, quanto ao torcedor do Palmeiras, essa narrativa serve para quê? Para nada, meus amigos. O torcedor do Verdão, a torcedora do Verdão, evidentemente, querem que a sua equipe vença. Os torcedores do Palmeiras querem, evidentemente, que o Palmeiras coloque ainda mais diferenças ali na tabela em relação aos seus perseguidores e também aqueles rivais, aqueles adversários que no Campeonato Brasileiro entraram na competição para vencer o Brasileirão. É isso que importa para o torcedor do Palmeiras. Se a equipe está jogando bonito ou não, isso importa menos. Para alguns, importa nada. Então, se o jornalista não olha para o desempenho, fica apenas pensando num jogo bonito, é evidentemente que ele nunca vai encontrar isso no Palmeiras. Nunca vai encontrar. Claro, eu acho que há beleza assim, nesse tipo de jogo praticado pelo Palmeiras. Eu tenho um olhar para o campo, para o posicionamento dos jogadores, para a forma como eles se comportam, que me permite ver beleza e até mesmo excelência no jogo com um dele muito defensivo. As ações defensivas podem ser muito interessantes, elas podem ser praticadas de uma maneira brilhante. Eu não estou dizendo que isso acontece necessariamente com o Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem aí alguma coisa muito profundo que as pessoas não querem ver, que está funcionando, que está acontecendo. É o clube, com todas as críticas aí a alguns dirigentes, que a gente sempre faz aqui nesse canal, né? É o elenco, com todas as críticas a alguns jogadores desse elenco também.
É, evidentemente, a comissão técnica do Abel Ferreira, que é o símbolo desse Palmeiras, né? Às vezes dos ataques covardes de alguns profissionais que não olham mesmo para o que está acontecendo, não olham mesmo para a equipe, que se recusam a ver a eficiência da equipe do Palmeiras, né? Essa questão de teimar em não aceitar o que o Palmeiras faz é muito parecido também com alguns profissionais, inclusive técnicos de futebol, que o torcedor está sempre criticando, de cada 10, 8, 9 fala que ele está fazendo algo errado, ele nunca dá atenção. É como se essas pessoas jamais aceitassem que o torcedor também pode entender de futebol. Só ele que tem conhecimento, só ele que sabe das coisas, o torcedor não sabe absolutamente de nada. É desprezível esse tipo de comportamento que está em muitos profissionais, sejam técnicos, sejam jogadores também, até mesmo profissionais do jornalismo esportivo aqui no Brasil. Mas o Palmeiras consegue mais uma vitória importante, consegue uma vitória daquele jeito, um gol ali que aconteceu de qualquer maneira, um gol contra, na verdade, que foi potencializado também pelo tipo de jogo que é praticado. Evidentemente, essa equipe ela vai ter jogos que não vai jogar absolutamente nada, né? Há jogos ela vai conseguir jogar um pouco mais, há jogos em que ela vai conseguir brilhar diante de alguns adversários desavisados, e isso é muito importante. O Palmeiras costuma ir muito bem diante de adversários que parece que não tem nenhum entendimento do que o Palmeiras faz dentro de campo, né? Então, para nesse tipo de jogo, o Palmeiras costuma sobrar um pouquinho, costuma vencer até com certas facilidades. Foi justamente contra esses adversários que o Palmeiras conseguiu fazer mais gols, né, mais de um gol para superar os seus adversários. Porque no geral não é assim que acontece. No geral o Palmeiras não costuma fazer mais gols do que precisa para vencer, para superar os seus adversários nos jogos que tem, dentro de casa e fora de casa também. Bom, a gente tem ali, por exemplo, contra várias equipes no futebol do Brasil, brasileiro, né? E também no caso do confronto contra a Católica, a gente teve o Palmeiras fazendo o mínimo para precisar vencer, o mínimo em termos de gols para precisar vencer. Quando a gente olha para o futebol praticado dentro de campo também, vamos chegar mais ou menos à mesma conclusão. O Palmeiras às vezes faz o mínimo para conseguir vencer. E parece que é isso que importa, é fazer apenas o suficiente para vencer. E às vezes vence jogando mal, mas o Palmeiras tem um elenco muito bom, e aí a gente fala do clube, né? Contratações erradas aconteceram, muitas. Aconteceram mesmo, mas boas contratações também aconteceram no Palmeiras. Alguns jogadores da categoria de base do Palmeiras não estão rendendo tanto assim como se esperava deles. Alguns estão. Isto é a categoria de base do Palmeiras, isto é o Palmeiras, isto é o clube se impondo, né, e fazendo as pessoas aceitarem, queira ou não, que é um clube hoje muito diferente no cenário do futebol do Brasil. O técnico do Palmeiras é um técnico que, quando está calmo, naquela área reservada ao treinador, ele tem uma capacidade muito boa de olhar para o jogo, enxergar o jogo e às vezes até mesmo achar soluções para o jogo. Acho que muda muito menos a equipe durante as partidas, né? Algo que ele poderia exercer um pouco mais, mas ele tem mudado sim a equipe a partir do vestiário, né? Diante daquilo que ele vê com seu olhar muito atento para o jogo. Ele precisa, contudo, ficar mais calmo. Mas esse técnico que às vezes é meio nervosão, meio malucão ali, muito apaixonado, é importante reconhecer isso, há muita paixão nos gestos do Abel, às vezes exagerados, às vezes pode até prejudicar a equipe, isso é fato, mas ali você tem muito mais paixão do que qualquer outra coisa. Você tem muito mais paixão ali de um técnico que é torcedor, que vestiu mesmo a camisa do Palmeiras, e não é só a questão do profissionalismo, é o cara que torce ali para a equipe que ele dirige, torce de verdade para a equipe que ele dirige. Ali quando ele fica meio maluco, é o torcedor ali falando por ele, é o torcedor falando nele, Abel Ferreira. Mas é um técnico que precisa também ser reconhecido como um dos responsáveis pelo que está acontecendo no Palmeiras. Ou as pessoas vão se recusar a esse tipo de coisa. Vejamos então aqui esse básico que o Palmeiras faz. O Palmeiras ele tem contra o América ele fez o básico, né? Venceu apenas com um gol a mais do que precisava. A mesma coisa aconteceu com o Bahia. A mesma coisa também acontece com o Sport. O Palmeiras também faz apenas um gol para vencer o Sport. O Palmeiras faz o mesmo contra o Santos. Jogo em que até teve alguns gols, mas o Palmeiras fez um a mais no 3-2 contra o Peixe, né? O mesmo aconteceu com a Católica, né? Tanto em Santiago quanto no Aliança. O Palmeiras vence a equipe chilena por apenas 1-0. Jogos, às vezes, que a gente olha e fala, essa equipe tá devendo, essa equipe poderia jogar um jogo melhor, essa equipe poderia fazer uma partida mais brilhante, essa equipe poderia atacar um pouco mais. O fato é que essa equipe tá ganhando, meus amigos. Tá ganhando de todo mundo, jogando desse jeito. Tem ali um modelo, baseado, sim, no elementar, no básico, mas o básico e o elementar que funcionam. Há outras equipes que apresentam até muito mais variações no seu jogo e tal, e que não conseguem muita coisa. Algumas delas estão caindo cada vez mais na tabela do Brasileirão. O Palmeiras também fez o mínimo que precisava contra o Fluminense,
né? Contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras estava também praticando o mínimo, um número de gols aí, pequeno, e aí consegue, no final, fazer mais 2 gols, o Atlético completamente perdido. Há uma equipe ali que tem um elemento da estabilidade presente no seu jogo. Esse elemento, contudo, está um tanto quanto ausente do jogo do Dragão nas últimas partidas, nos últimos compromissos da equipe de Goiás, né? O Palmeiras também faz mais do que precisava contra o Grêmio, chega a 2-0, mais de um gol, um Grêmio também que é uma equipe extremamente instável hoje no cenário do futebol brasileiro, com muitos problemas aí para resolver, alguns dos quais, a meu ver, nessa temporada não vai resolver, sobretudo sob o comando do Luiz Felipe Scolari, que para mim não foi o técnico ideal para este momento do Grêmio, né? O Palmeiras também faz bastante gol contra o Juventude, no momento em que o Juventude era uma equipe de muita instabilidade, apesar de que naquele momento já sinalizava uma melhora no campeonato, mas uma melhora, né, de altos e baixos, vivia um momento de altos e baixos, capaz de, no certo jogo, conseguir ali fazer uns gols, no outro capaz, por exemplo, de perder a partida. E o Palmeiras não consegue superar o CRB, né, o CRB pela Copa do Brasil. E aí nessa partida tem um elemento, tem algo novo aí, né, algo pra gente discutir, algo pra gente pensar, algo para refletir sobre o Palmeiras, inclusive sobre o que pode e precisa ser a melhora, a evolução dessa equipe do Palmeiras. Contra o CRB, o Palmeiras não consegue vencer. Primeiro, porque ela não consegue lidar muito bem com decisão. Este é um ponto que o Abel Ferreira precisa trabalhar nessa equipe. Essa capacidade, por exemplo, de decidir jogos mais grandes, jogos decisivos mesmo, né? Aqueles jogos que vão passar, né? Vão colocar a equipe em outras etapas das competições que disputa, né? Então, contra o CRB foi assim, em outras partidas também foi assim na Recopa Sul-Americana também. Vai ser na Supercopa do Brasil, que ia, né, contra o Flamengo também. Então, o que acontece? Nesses jogos, o Palmeiras teve um poder de decisão muito reduzido e não conseguiu, na cobrança dos pênaltis, por exemplo, não conseguiu a vitória. Isso é algo para se pensar, isso é algo para se analisar, é algo para se trabalhar. Não pode perder tanto assim, não pode ser eliminado de tantas vezes em cobranças de pênalti. Tem algo ali no jogador do Palmeiras que na hora que precisa ser decisivo, isso não está funcionando, isso não está acontecendo com o Verdão, né? Agora, contra o CRB, o Palmeiras não consegue o resultado, não consegue o título, apenas a passagem, né, de fase da Copa do Brasil, apenas porque foi mal nos pênaltis. Há também algo no jogo do CRB que incomoda esse tipo do Palmeiras. E é isso também, contra isso também, o Palmeiras precisa se posicionar, precisa trabalhar, precisa evoluir. O CRB traz para o jogo contra o Palmeiras, para o confronto contra o Palmeiras, um tipo de jogo bastante competitivo, um tipo de jogo de muitos ajustes no posicionamento dos seus jogadores, um tipo de jogo em que os jogadores, né, do Galo da Pajuçara sabiam muito bem o que fazer dentro de campo. E esse é um problema. O Palmeiras, quando ele pega uma equipe como o Bahia, ele pode vencer uma equipe como o Bahia. Porque o Bahia é uma equipe que tem um problema na identidade do seu jogo. Às vezes quer ser um pouco mais ofensivo, às vezes quer ser um pouco mais defensivo, às vezes não sabe o que quer. E muitas vezes confunde a cabeça dos jogadores. O time do Bahia é muito o retrato do seu técnico Dado Cavalcante. O Bahia é capaz de fazer um jogo brilhante fora de casa, contra quaisquer rivais, quaisquer adversários, e é também capaz de perder até por muitos gols dentro da sua própria casa. Então, contra esse tipo de equipe, o Palmeiras vai se dar muito bem, porque o Palmeiras é uma equipe que sabe entender muito bem também os erros que são deixados dentro de campo pelos seus adversários. Os erros que são deixados, o Palmeiras sabe aproveitar muito bem. Então o Palmeiras é uma equipe que vai se dar, vai conseguir triunfar sobre adversários que têm o elemento da instabilidade no seu jogo. Adversários que têm problema de modelo de jogo, adversários que ainda não sabem se querem ser mais ofensivos ou não, adversários que querem ser defensivos, mas que executam mal o contra-golpe, adversários que quando executam o contra-golpe não sabem fazer uma recomposição defensiva com excelência para evitar tomar gols da equipe do Palmeiras. Contra esse tipo de time, o Palmeiras vai ter até certa facilidade para vencer. E quando isso acontecer, o Verdão vai conseguir ali fazer um gol ou 2 gols, um gol e provavelmente um gol apenas, como tem sido assim no Campeonato Brasileiro, ou se o adversário conseguir fazer um gol, o Palmeiras vai fazer 2, vai vencer por 2-1. Se eventualmente esse adversário conseguir fazer 2 gols no Palmeiras, muito provável, como tem acontecido no Brasileirão, o Palmeiras vai fazer 3 gols e vai superar esse adversário. Foi o caso, por exemplo, do jogo contra o Santos. Agora, esse Palmeiras, portanto, precisa ter aí muita evolução, precisa evoluir no protagonismo, na hora das grandes decisões. Esse Palmeiras precisa também trabalhar um pouquinho melhor essa questão do adversário que está um pouco mais... Tem 2 tipos de adversários que complicam o Palmeiras. Um deles é esse que está um pouco mais ajustado, o outro é aquela equipe que tem uma capacidade de solução, né, dentro de campo muito boa a partir dos seus jogadores, a partir das suas individualidades. Então, contra o Flamengo, o Palmeiras vai ter dificuldade. Porque o Flamengo é uma equipe, independente da mudança de técnico, é um tipo de equipe que tem muitos bons valores individuais, jogadores que por si só conseguem resolver certas partidas.
Contra esse adversário, o Palmeiras pode perfeitamente ter problema, pode vencê-lo, mas pode também ser derrotado por ele. O mesmo eu diria para vocês que a gente percebe contra o Galo. O Galo também é uma equipe que pode colocar problema para o Palmeiras, porque tem ali a grandeza das suas individualidades, né? Tem Hulk jogando muito bem, tem o Savarino, que é um craque, o Keno voltando agora, tem o Zaratio, tem muitos bons jogadores no Galo, mas o Galo é uma equipe de bons jogadores, não é uma equipe coletivamente muito bem trabalhada pelo Cuca. Do ponto de vista ali das duas equipes, no confronto entre elas, a gente tem um espelhamento de ideias. E nesse espelhamento de ideias, né, que coloca em tona e coloca no palco aí dos acontecimentos o jogo mais defensivo e trabalhando contra-golpe para construir seus gols, nesse tipo de jogo o Palmeiras leva vantagem em relação ao Atlético Mineiro. Ou seja, nesse tipo de jogo, né, o Galo vai precisar mais do que nunca das suas individualidades, porque do contrário, o Palmeiras sempre vai ser favorito contra uma equipe como o Galo. Porque tem o elemento do desajuste no seu jogo, tem muita coisa para melhorar nesse jogo, tem as teimosias do técnico que coloca problemas dentro de campo para a equipe, como por exemplo a teimosia com o jogador ali que não está funcionando muito bem, o Tietê, enquanto no banco de reservas há outros muito melhores que o Cuca deixa de lado. O Palmeiras vai ter também problema no seu jogo contra o Red Bull Massa Bruta Bragantino. E foi realmente o que aconteceu. Isso também, eu diria para vocês, que muito mais por causa das individualidades também do Red Bull. E não propriamente por causa da grandeza coletiva dessa equipe de Bragança Paulista. Que é uma equipe interessante sim, uma equipe que tem muitos bons valores individuais, tem um trabalho coletivo muito bom por esse ótimo técnico que é o Barbieri, mas é uma equipe que ela marca muito alto, é uma pressão muito alta, uma pressão muito asfixiante sobre os seus adversários, sobre a saída de bola dos seus adversários, mas é uma equipe que também deixa muito espaço. Também deixa espaço dentro de campo, deixado pelo adversário, é tudo o que o Palmeiras precisa para vencer. Nesse jogo contra o Bragantino, o Palmeiras perde a partida, o Palmeiras leva inclusive 3 gols, mas é um tipo de jogo que o Palmeiras poderia perfeitamente vencer. Poderia dar Palmeiras, poderia dar Red Bull Bragantino, no caso deu o Red Bull Bragantino. E contra o Furacão é mais ou menos, aí já muda um pouco, contra o Furacão o Palmeiras já vai encontrar uma equipe que tem muito mais estabilidade na forma como joga, né? Então esse tipo de estabilidade que a gente vê, que a gente percebe, dificulta muito o jogo do Palmeiras. É uma equipe que também usa muito, né, o entendimento do que é o adversário, busca muitos erros do adversário dentro de campo, mas sabe sobretudo se proteger na sua defesa, sabe sair para o contragolpe, quando propõe jogo também sabe trabalhar muito bem na proposição do jogo, ou seja, a gente tem nessa equipe um modelo muito ajustado. Equipes assim dificultam muito a vida do Palmeiras e tende a, em tese, tirar até mesmo pontos da equipe do Verdão. Contra o Fortaleza, o Palmeiras também vai ter dificuldade, porque a gente está falando de uma equipe que também não deixa muitos espaços, uma equipe que tem um modelo também muito estável, tem muito ajustes feitos em todos os setores do campo, a defesa é muito boa, né, uma das melhores do campeonato, o ataque também é muito bom, o terceiro melhor do campeonato, a melhor defesa do campeonato, o terceiro melhor ataque do campeonato, Fortaleza, ou seja, funciona muito bem na defesa, funciona muito bem no meio de campo, funciona muito bem no ataque, funciona muito bem nas suas transições. Individualmente a gente não tem, do ponto de vista mesmo da individualidade, a gente tem grandes jogadores no Fortaleza, a gente tem jogadores hoje no Leandro Pissi, que foram construídos por este momento da equipe, pelo modelo muito bom e muito bem aplicado pelo Rani Pablo Vojvoda, como o Ederson, que é um jogador que hoje é um dos melhores atuando no futebol brasileiro, não somente entre os volantes, não somente entre os meio-campistas, mas sim um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro. Mas essas individualidades foram potencializadas no Fortaleza pelo modelo muito ajustado do Rani Pablo Vojvoda. Quanto a essa equipe do Fortaleza, dentro de casa ou fora de casa, o Palmeiras pode ter problemas, pode vencer perfeitamente. Não estou dizendo que vai ser derrotada contra a equipe do Fortaleza, ou se vai vencer a equipe do Fortaleza dentro ou fora de casa, mas é uma equipe que pode sim colocar problemas para o Palmeiras. E a partir também desse olhar sobre esses problemas, o Abel Ferreira precisa gerar evolução na equipe, precisa gerar resistência para a equipe diante de adversários como esse, precisa gerar soluções para a equipe, chegar à marcação de gols diante de adversários como esse. Então a gente tem ali, portanto, agora o Palmeiras com 2 semanas cheias, o Palmeiras tem uma semana aí para treinar enquanto os outros vão jogar pela Copa do Brasil, o Palmeiras terá uma outra semana depois, na outra semana também, livre para treinar um pouco mais, e nessas 2 semanas importa muito que o Abel, sobretudo, pense nesses problemas que a equipe pode ter diante de alguns adversários. Em função de estar vencendo muito, talvez as pessoas se esqueçam que há problemas nessa equipe do Palmeiras, que há necessidade dessa equipe de evoluir. Importa demais neste momento que o técnico português, que é muito atento para os problemas da sua equipe, consiga verificar esse problema, consiga entender esse problema e execute treinamentos nessa semana sem jogo para que a equipe consiga evoluir, consiga alcançar uma excelência cada vez maior, porque excelência é algo que o Palmeiras tem diante de muitos dos seus adversários hoje no cenário do futebol brasileiro, mas excelência é uma coisa que o Palmeiras está longe de ter como deveria ainda para ser uma equipe ainda melhor no cenário do futebol brasileiro e também no cenário do futebol sul-americano. Obrigado, meus amigos e minhas amigas, pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.